Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí, mais uma aula de direito. Hoje falaremos sobre direito do consumidor. Vamos dar um tempinho aí para chegar mais alunos. Oi, Nicole, tudo bem? Bom dia. Estão preocupados com o trabalho, né? Vou falar assim. Vou começar já, então. Gente, trabalho. Eu estava dando uma revisada ali naquele trabalho que estava disponível no sistema, lá no Drive, e como a gente vai ter que fazer esse trabalho online, etc., pela questão aí, né, da pandemia, eu vou ter que alterar esse trabalho. Por quê? Porque ele foi pensado e foi feito para ser feito em grupos grandes, né? Como as turmas têm muitos alunos, geralmente, o que eu fazia? Eu passava esse trabalho para vocês, eram grupos de 10 pessoas, né? Dependendo do curso, assim, mas geralmente, no mínimo, 5 pessoas, e aí fica difícil, né, nessa época, fazer os trabalhos em grupo, como não tem ali a organização em sala de aula, é, fica difícil fazer em grupos. E também pedia para vocês apresentarem esses trabalhos. Então, as últimas aulas do semestre eram para apresentação de trabalho. Como agora vai ser online, né, então vai dificultar. Então, eu vou ter que simplificar o trabalho e daí passar para vocês um trabalho mais simplificado. Segundo ponto daí com relação a isso é que como foi alterado o calendário acadêmico e as provas elas vão ser a partir do dia 1º, ou seja, né, 1º de junho, daqui vamos ter mais essa semana de aula. Essa semana de aula, a próxima semana e na outra semana já é prova. Tá? Então, o que vai acontecer? Né? Depois, eu vou passar o trabalho para vocês na semana que vem, e aí a entrega dos trabalhos vão ser provavelmente para além ali da semana de prova. Então, vou dar o prazo para vocês entregarem, mesmo que para depois da semana de prova. Tá? Porque ficou muito em cima, essa alteração do calendário pegou a gente de surpresa aí. Então, eu vou passar um trabalho mais simples, né, para vocês, vai ser mais tranquilo para fazer, e daí vocês vão ter mais prazo para fazer. Tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Bom dia, Ângelo. Beleza? Certo?
Muito bem. Pessoal, direito do consumidor, né? Terminamos semana passada, então, a parte do direito penal. E essa semana vamos falar um pouco de consumidor. O ritmo da aula aqui talvez seja um pouco mais rápido, né? São questões mais simples, aparentemente, né? Comparado com o direito penal. A análise um pouquinho mais simples, mas é bacana não só aí para vocês entenderem como funciona nessa parte do direito, mas para a vida de vocês mesmo, porque eu duvido aqui, né? Nós temos aí 26 alunos na aula, eu duvido que alguém não tenha passado por um problema envolvendo relação de consumo, direito do consumidor, e que tenha tido dúvidas, né, etc. Muito bem. Então, direito do consumidor. Pessoal, hoje em dia regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá? É a Lei 8.078 de 90. Tá fazendo aí, vai fazer esse ano 30 anos de existência. Também a gente chama ele de CDC, né? Então, se falar CDC daqui para frente, já sabemos que é Código de Defesa do Consumidor. Ele foi criado, pessoal, essa lei foi criada, né, em 90, depois da edição da Constituição Federal. A Constituição Federal que está em vigor hoje é a Constituição Federal de 1988, e foi nela que veio prevista, né, a importância da defesa dos direitos do consumidor. Obviamente que não foi com ela que foi inventado esse conceito, né? Antes mesmo da Constituição já existia essa preocupação, até porque, né, o Código Civil que estava em vigência, né, então a lei que regia essas questões particulares era o Código Civil de 1916. E lá para 1916, quando esse código foi editado, foi criado, não tinha essa preocupação com o consumidor. Mas a gente não tinha um mercado de consumo da mesma forma que, com a evolução da sociedade, ele se tornou. Então, vejam aqui. Desde lá de 1916, a sociedade foi alterando, fomos aí evoluindo nessa questão, principalmente de consumo, né? E o direito não estava mais alcançando, né, a proteção necessária dentro dessa esfera, dentro desse ramo. Legal. O Código 16 ele não dava, então, proteção para o consumidor, não falava nada sobre isso. Né? Era muito mais individualista, né, os princípios. É mais ou menos como é o Código Civil de 2002, só que aplicado para as relações de consumo também. Não tinha nenhum tipo de proteção, né? Nem previsão de função social. Lembra que a gente falou lá em direito público e privado? Dentro do direito privado, nos princípios deles, né, nos princípios do direito privado, nós tínhamos o princípio da função social e para antes, né, do nosso Código de 2002, né, ou bem dizer, antes da Constituição Federal de 88, não tinha essa preocupação tão grande com a função social, né, dos bens jurídicos. Então, eu não estava tão preocupado em pensar, poxa, qual será que é a função social desse imóvel residencial? Qual é a função social desse contrato de financiamento? Eu não tinha essa preocupação. E com o consumidor não era diferente. Eu não tinha essa preocupação de qual é a função social que exerce, né, o mercado de consumo, as relações de consumo para a sociedade. Vejam, né, eu quero ler com vocês aqui o que diz a Constituição Federal com relação à defesa do consumidor. Então, vamos lá, para o artigo 5º, inciso 32 da Constituição. Tá? Diz assim, artigo 5º, inciso 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Lembram lá que a Constituição Federal tem previsões amplas sobre o direito, né? Gerais, genéricas, e está aí um grande exemplo. Né? O Estado, vejam que está com letra maiúscula, Estado, que eu já falei para vocês, promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então, não diz como, quando, que jeito. Né? Só diz que vai promover. Muito bem, isso é o papel da Constituição mesmo. Legal.
Já o artigo 170 também faz menção à defesa do consumidor, dizendo assim, e olha que bonita a redação desse artigo, hein? A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E aí tem uma listinha, né, de princípios, e um deles é da defesa do consumidor. Então a gente entende, né, que para assegurar a existência digna para todo mundo, proteger os interesses do consumidor é muito importante. Poxa, olha que legal, né? E nós estamos lendo esses artigos, pessoal, para vocês verem que a Constituição Federal, que foi editada e promulgada em 88, fez essas previsões. Vejam, ela fala assim, na forma da lei. A lei do Código de Defesa do Consumidor, a lei do consumidor, ela veio entrar em vigor em 90. Veja, a lei 8.078 de 90. Então, praticamente 2 anos aí, a Constituição fazia a previsão sobre defesa do consumidor, mas não existia lei para aplicar ainda. Então, não tinha previsão legal, não tinha muito o que fazer, né? Obviamente, foi editada a lei e, a partir daí, então, o consumidor passou a ter uma defesa diferenciada, né? Várias facilidades para você e para mim, né? Que somos consumidores praticamente. Quase todos os dias a gente acaba se enquadrando numa relação de consumo. A lei veio para proteger e para dar para a gente aí, mais segurança e mais facilidade para promover nossos direitos. Legal. O direito do consumidor, pessoal, ele é um microsistema multidisciplinar. Nossa, por que será, né, essa palavreado todo? Por que microsistema? Veja, dentro do direito privado, nós temos o ramo do direito civil. E dentro do direito civil, nós temos o direito do consumidor. Então, ele é um pequeno sistema, um microsistema dentro, né, de outros sistemas maiores. Por que fala que é um microsistema, então? Ele é um sistema porque ele está organizado de maneira que tem princípios que só se aplicam para ele, né? Então, quando você fala em direito do consumidor, tem algumas questões, né, que só são aplicadas para a relação de consumo, que só valem para a relação de consumo. Tá? A gente vai falar ali na frente quais algumas delas, né? Por exemplo, a inversão do ônus da prova é um deles. Por exemplo, a responsabilidade objetiva, né, que a gente viu lá, que no direito penal nunca a responsabilidade é objetiva, é sempre subjetiva. No direito civil, a responsabilidade também é subjetiva, mas para o direito do consumidor, a responsabilidade vai ser objetiva. Então, aí tem um princípio próprio dele. Apesar de ele fazer parte ali, né, do direito civil, do direito privado, ele é um sisteminha próprio, diferente, ele é diferenciado, julgado com regras próprias. E ele é multidisciplinar, porque ele se envolve com outras áreas do direito, com outros ramos. Vocês vão ver que existem alguns crimes, inclusive, previstos no Código de Defesa do Consumidor. Existem crimes contra as relações de consumo, né? Qual que é o bem jurídico tutelado pelo direito penal aí? As relações de consumo, né? O consumidor. Bacana. Então, interessante falar isso para notarem que é um sistema separado, né? É um sistema diferenciado. Legal. Então, no fim das contas, né, quando que eu vou aplicar a lei do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, para algum caso? Quando existir relação de consumo. Se não existir relação de consumo, não existe, não tem como aplicar o direito do consumidor. Ok, professor, mas e aí? Quando que tem relação de consumo? Muito bem. Aqui é uma análise da existência dos requisitos do artigo 2º e do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. O que dizem,
o artigo 2º e o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, quem é consumidor, no artigo 2º, e segundo, quem é fornecedor, no artigo 3º. Então, para resistir relação de consumo, a princípio, o que eu preciso ver é que se de um lado tem um consumidor e do outro tem um fornecedor. Se tiver, né, se encaixar nesses requisitos, pronto, está formada a relação de consumo. E qual que é a consequência disso? Para que serve isso? Para aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor, ao invés de outras regras do direito civil, tá? O que vai facilitar para o consumidor o seu direito, né? a demonstrar aí o seu direito. Bacana. No fim das contas, então, quem é, né, o famoso consumidor? Primeiro, o que diz o artigo? Tá? Aqui está a descrição do artigo, é o artigo 2º, só que está separado aqui em tópicos, mas é exatamente isso que diz o artigo. Quem é consumidor? Toda pessoa física ou jurídica, ou seja, né, pode ser qualquer pessoa. No nosso Estado democrático de direito, existem 2 tipos de pessoas, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Você tem que ser uma delas. Então, se você, né, é pessoa, você pode ser consumidor. Muito bem. Qual tipo de pessoa física ou jurídica pode ser consumidor? Aquela que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, o que quer dizer como destinatário final? Que não vai ser repassado esse produto ou serviço, ele não vai continuar na cadeia econômica, não vai continuar na cadeia de consumo. Tá? E antes de fazer comentários sobre isso, né, nós vamos ver aqui que tem um parágrafo também nesse artigo 2º, e esse parágrafo único diz assim: equipara-se a consumidor. Né? Então, também é consumidor. Né? Falar equipara, tipo assim, é quase igual. Né? É consumidor também. Quem? A coletividade de pessoas, então, várias pessoas, mesmo que indetermináveis, ou mesmo que eu não consiga dizer quem é quem, ainda assim pode ser consumidor, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, você interviu na relação de consumo, você é considerado consumidor também. Vamos exemplificar para facilitar. E vamos lá, pedir participação aí de vocês. Digamos que você está fazendo aniversário e seu pai comprou para você um aparelho celular de presente. Muito bem, um iPhone 312, tá? Para não usar exemplo real. E você ganhou esse iPhone, e esse iPhone veio com defeito, veio com problema. Muito bem. Nesse caso, digamos que seu pai comprou esse telefone, vamos chutar uma loja, na Americanas. Americanas Loja Online. Quem é consumidor nesse caso? Quem vocês acham que entra aí no conceito de consumidor? Pai. O Hélio diz, o pai e o filho para o Lucas, o pai para o Ângelo. Se tiver que levar lá na loja para resolver esse problema, ou levar na assistência técnica autorizada da Apple no Brasil, quem vai poder levar? O pai ou o filho? Ou os dois? Vamos lá, mais um. Mais uma pessoa. Enquanto isso, bom dia. Alisson, Amanda, Ana Paula, Ângelo, Ana, Maria, Azael, Bruna, Bruno, Christian, Joel, Cristiano Lima, Eduardo com H, Eduardo sem H, Elielton, Hélio, Emanuele, Everton, Gustavo, Jason, João Paulo, Jucimara, Júlia, Luan Nazário, Lucas, Belécio, Nicole também, Nicole Dias, Nicole Ruiz, Pedro Guimarães, Raquel, Ricardo, Silvana, Estela, Suemar, Tiago e Victor.
Muito bem. O responsável, se tiver com nota, tendo a nota qualquer um. O pai, não sei. O pai, os dois, porque um comprou e o outro tem o produto. Tendo a nota fiscal, qualquer um dos dois. Muito bem, são várias ideias diferentes. Muito bem, pessoal, consumidor. Vamos analisar o que diz o artigo. Toda pessoa física ou jurídica, pai e o filho são pessoas físicas ou jurídicas, adquire ou utiliza produto como destinatário final. Estão utilizando como destinatários finais? Estão. Vejam, não é porque o pai deu o celular para o filho utilizar que ele não é o destinatário final. Segundo, né? Professor, mas o filho não foi quem adquiriu o telefone. Muito bem, ele entra como que ele entra aqui? Como consumidor equiparado. Né? Ele houve intervindo nas relações de consumo. Ele interviu na relação de consumo. Ele está fazendo utilização desse produto também. Tá? Então, mesmo como consumidor equiparado, né, o filho também seria capaz de realizar essa reclamação. Agora que vocês tocaram, pessoal, né, nesse assunto da nota fiscal, vamos comentar esse assunto da nota fiscal. Muito bem. Professor, é exigida a nota fiscal. Ok, faz sentido, né, Ló? Por quê? Porque é a prova para a loja, para o lojista, principalmente, né, de que foi efetuada essa compra desse aparelho na sua loja para ele ter alguma responsabilidade. Ok, muito bem. Agora, né, pessoal, a lei fiscal, né, a lei tributária, ela exige, né, para fins tributários, que a loja, o lojista, mantenha em sua posse documentos para fins de comprovação fiscal, né, para comprovar que vai pagar imposto certinho. Tem que manter esses documentos por 5 anos. Então, se você perdeu, extraviou, né, não tem a nota fiscal, o que você vai fazer? Você vai solicitar para a loja a emissão de uma segunda via da nota fiscal. Né? Lá, você tem a nota fiscal? Você trouxe? Eu não tenho mais, eu perdi. Então, por favor, me emita uma segunda via. Né? E geralmente a resposta da loja pode ser: mas a gente não tem isso, não tem como fazer. Opa, mas e se a Receita Federal te pedir essa nota fiscal, você não vai ter? Você está sonegando imposto? Será? Eu vou ter que fazer uma denúncia lá na Receita? Vejam, né? Chave de braço para dar. Eu sempre falo isso, né? Se eu não formar aí um monte de engenheiro, vou formar um monte de gente chata. Né? Estou ensinando vocês a reclamarem. Mas em que sentido? Né? Na garantia e no cumprimento dos seus direitos. Muito bem. Então, nesse caso, quem é consumidor? Os dois. Né? Os dois têm esse direito. Tá? Muito bem. Aí, por outro lado, definimos que essas duas pessoas são consumidores. Vamos definir quem é fornecedor. O que diz o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 3º. Quem é fornecedor? Toda pessoa física ou jurídica. Então, também tanto faz para você ser fornecedor de produto ou serviço, você não precisa ser empresa. Tá? Pode ser pessoa física, sem problema. Pública ou privada, então independente, né? Se você é pessoa de direito público ou direito privado, né? Veja, uma empresa pública aí como exemplo, Caixa Econômica Federal, ainda assim não foge do direito do consumidor, só por ser empresa pública. Tá? Ainda assim, também se encaixa na definição. Muito bem. Nacional ou estrangeiro, tanto faz. Né? Tanto faz. Pode ser uma empresa de fora, tem que responder e tem que se comportar de acordo com o direito do consumidor brasileiro quando fornecer produtos ou serviços no Brasil. Tá? Com a internet, isso fica complicado, mas ainda assim é aplicável. Então, se você compra online de uma loja da China, deu algum problema, direito aplicado, direito brasileiro. E a empresa que fornece produto ou serviço aqui tem que ter um representante brasileiro para esse tipo de
problemas a serem resolvidos. Muito bem. Quando a empresa brasileira fornece um serviço para fora, nos problemas que tiverem fora do país, muito provavelmente a lei de fora, porque aí vai depender da lei do país, né? Então tem que ver como é que é protegido o consumidor ou fornecedor na lei desse outro país. No que ela faz dentro do país, até chegar a esse consumidor, o serviço ou o produto, né, dependendo dos percalços que houverem, vai responder aqui no direito brasileiro. Então, se for uma transportadora, por exemplo, né, que está prestando um serviço conjuntamente com a vendedora, e nesse percurso, né, de sair do Brasil, por exemplo, vendi para o Paraguai alguma coisa, e no percurso há algum problema, né, algum defeito, também há a opção de fazer a reclamação aqui no Brasil. Tá? Muito bem. Toda pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, mesmo que ente despersonalizado, não tem que ter personalidade jurídica, não precisa, né? Já está dizendo toda pessoa física ou jurídica. Vamos lá, então não basta só tudo aquilo, desenvolvam atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Vejam como não é tão difícil se enquadrar nesse conceito de fornecedor. Então, tem que desenvolver essas atividades ou prestar serviços. A lei meio que abarcou tudo que dava, né? Então, se você colocou a mão ali para mexer com o produto, né, seja para produzir, montar, criar, construir, transformar, importar, exportar, distribuir ou comercializar, você está sujeito a regras do direito do consumidor. Mas calma, né? Nem sempre é assim. Existe uma análise que foi feita pela jurisprudência que vai dar uma carta na manga, um coringa para você definir se aquilo que você está fazendo é ou não aplicável ao direito do consumidor, para além de verificar essas duas possibilidades. Muito bem. Vamos chegar lá com calma. Muito bem, a lei diz assim, tudo isso aqui que você faz, todas essas atividades, de produtos. Então, o que é produto? O Código de Defesa do Consumidor conta para você. O que é produto? O parágrafo 1º do artigo 3º, o CDC te fala. Qualquer bem, móvel, imóvel, material ou imaterial. Então, tanto faz, qualquer bem. Pode ser produto, inclusive imaterial. Se eu te vender uma ideia, essa ideia ainda pode ser considerada produto, né? É um bem imaterial. Bacana. Fácil, né? Praticamente qualquer coisa pode ser